A paz do Senhor, meus irmãos e amigos, tanto do nosso canal no YouTube, como também no nosso Facebook. Sou o pastor Reginaldo Nascimento e estamos aqui para mais uma vez trazer uma mensagem poderosa da parte do nosso Deus. E você é o meu convidado todo especial, tá bom? Vou te dar 5 segundos para você pegar uma Bíblia Sagrada para a gente estudar a palavra de Deus a partir de agora. Pegue a Bíblia e você vai abrir esta Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo 1, tá bom? E aí, sou grato a Deus por você estar nos acompanhando. Continue divulgando os nossos vídeos para os seus amigos e colegas, para que o máximo de pessoas possa ouvir essa mensagem, tanto as anteriores como agora, tá bom? Se as anteriores foram importantes, hoje a palavra de Deus vai ser mais importante. Nós vamos trazer esclarecimento para o seu coração. Nós estávamos prometido de falar sobre as origens das igrejas. Nós vamos aprender hoje. E aí, já pegou a Bíblia Sagrada? Vamos ler livro do Apocalipse. Apocalipse, não tenha medo, pois o livro do Apocalipse não é só questão de catástrofes, de ruínas, de guerras, de coisas horríveis, horrendas, horrorosas, assustadoras. Não, o livro do Apocalipse também tem muito ensinamento, principalmente aquilo que o Senhor Jesus nos ensina, e vai falar hoje das igrejas. Apocalipse, capítulo 1, verso 9, diz assim, veja só: Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor e ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: O que vês, escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, e a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro. Vou pular para o versículo 29, para o versículo 19, perdão. Apocalipse 1, verso 19. Escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas, que vistes na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que vistes são as 7 igrejas. Muito bem. Olha aí, meu amigo. O livro do Apocalipse começa falando sobre um homem, um discípulo chamado João, e por testemunho que ele tinha para com o Senhor Jesus, ele foi preso e a sua condenação foi ser lançado em uma ilha chamada Patmos, para que lá as bestas feras viessem atormentar, bichos ferozes, animais ferozes. Mas quem apareceu para ele não foi nenhum animal feroz, mas sim o próprio Jesus Cristo. Apareceu para ele escrever coisas na qual o Senhor iria mostrar a ele no decorrer daquela visão. O Senhor diz: escreve aí no livro tudo que você vê, tudo que eu te mostrar. E aí ele fez isto, e desde o começo o Senhor Jesus fala das igrejas. O Senhor manda ele escrever em detalhes algumas coisas, questionamentos, ensinamentos, admoestações, exortações e até mesmo repreensões para 7 igrejas que estavam na Ásia, na qual a gente chama-se, os historiadores chamam na Ásia Menor. Não sei se hoje em dia ainda se chama isso, mas
era chamado de Ásia Menor. E havia essas 7 igrejas. E preste atenção a algum detalhe. Não era questão de placa de igreja. Os nomes que foram mencionados aqui não era placa de igreja, mas era em cada cidade que fazia parte desta Ásia. E aí o Senhor vai descrever para João o que é que ele devia escrever para essas igrejas. E há um grande mistério aqui na qual o próprio Jesus revelou. Ele viu o Mestre glorificado, Jesus glorificado, e Jesus estava lá em um meio de 7 castiçais. Talvez você já tenha visto falar sobre isto, o que é isto, ou alguma imagem. Era tipo um pedestal, lá tinha aceso 7 lâmpadas, 7 lâmpadas para clarear algum ambiente, e havia 7 castiçais, e Jesus estava segurando 7 estrelas, e ele revelou para João o significado das estrelas, das 7 estrelas nas mãos, era 7 anjos, ou seja, 7 pastores, 7 sacerdotes que ministravam cada um nessas suas igrejas, e o castiçal simbolizando as igrejas de Deus. Veja só que grande mistério. E aí o Senhor começa a discorrer e falar com João, e João se maravilha daquela grande visão. Mas não vamos se deter nisso, nós vamos se deter na questão das origens das igrejas, né? A gente vê muitas pessoas, seja qualquer lugar que a gente vá, que a gente começa a conversar com alguém, que a gente se identifica que é crente, as pessoas já começam a questionar: olha, por que tantas igrejas? Para que tantas igrejas? O porquê? Quem é que está certo? Aí, por causa de tantas divisões de igreja e por causa de se levantar muitas igrejas, as pessoas questionam, perguntam quem é a verdadeira, quem está com a verdade. Tem uns que aí apontam: eu acho que é fulano que está com a verdade, igreja tal que está com a verdade. Mas nós vamos aprender nessa mensagem quem está com a verdade e quem é a igreja verdadeira do Senhor. Veja só, a igreja de Deus, ela não se constitui templo. A igreja do Senhor Jesus não se constitui questão de casa, monumento, feito por mãos humanas. A igreja do Senhor começa por nós. Nós somos a primeira igreja do Senhor. Eu e você que tem aceitado Jesus como Salvador. Todo aquele que aceita Jesus como Salvador, ele é a igreja, é o corpo, membro da igreja, tá bom? E isso começou, você vai encontrar tanto nos evangelhos e principalmente em Atos dos Apóstolos, no livro de Atos dos Apóstolos, que o Senhor chama aí as suas igrejas, o seu povo, convocaciona para pregar o evangelho. A igreja do Senhor tem essa missão de pregar a sua palavra, o seu evangelho. Então começa por nós, eu e você. Começou por Jesus chamando os seus 12 discípulos, um por um, ou até mesmo algum estava em um grupo, como Pedro estava pescando com os outros, com os demais, e ali o Senhor Jesus opera milagre, chama ele, chamando ele para ele servir, de agora não pescador de peixe, mas pescador de alma. E aí começa o Senhor, depois ele vai ensinando como a igreja vai conduzindo a obra. Ele mandou pregar a sua palavra, ensinar. Jesus disse, olha, em uma certa vez, Jesus disse, não foi vocês que escolheram a mim, mas foi eu que vos escolhi a vocês e vos nomeei, ou seja, vos dei um nome para que vocês vão e deis muito fruto, e esse fruto permaneça para a vida eterna. Ou seja, o Senhor chama as igrejas, chama homens, chama mulheres para pregar a sua palavra, assim como ele disse também em Marcos capítulo 16, quando ele ia ao céu, além daquilo que ele já tinha ensinado e pregado para os discípulos. Uma vez ele mandou os 70 discípulos saírem, pregarem de 2 em 2, cada um entrando em tal cidade que Jesus iria passar por lá, e Jesus mandou com que eles fossem para ensinar e falar que o reino de Deus estava chegando ali.
E os discípulos foram de 2 em 2 em cada cidade e voltaram maravilhados. E em Marcos capítulo 16 está escrito lá uma palavra bem célebre que todo mundo gosta de pregar, todo cristão gosta de falar. Jesus disse, subindo, antes de subir ao céu, mas já se elevando, ele disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê já está condenado. E aí Jesus fala outras coisas mais, mas esse é o versículo mais célebre. Aí na continuidade, depois que Jesus foi ao céu, em Atos dos Apóstolos, tanto capítulo 1 quanto capítulo 2, 3, você vai ver a igreja, depois que foi revestida do poder do Espírito Santo, saiu pregando a palavra de Deus. Essa é a principal origem. Então a igreja não é só casa, templo, é nós, tá bom? Tudo começa por nós. Muito bem. E o que se define uma igreja de Deus? O que é que se define, o que é que vai definir a igreja do Senhor Jesus? Primeiro, a igreja que se define de Deus ou de Jesus tem que pregar a palavra de Deus, tem que pregar a palavra de Jesus. Isso é muito importante. Essa palavra vai ser tanto para crente como não crente. Vai ensinar a nós todos. Veja só, Jesus em João capítulo 14, verso 1, Jesus diz: credes em Deus, crede também em mim. Ou seja, quem define uma igreja de Deus, uma igreja de Jesus, é aqueles que creem em Deus e principalmente em Jesus. Por quê? Vou falar também na questão de religião, porque tem gente que realmente ainda fica titubeando qual é a religião verdadeira. Aí tem outros que falam: todas as religiões levam a Deus. Será que todas as religiões levam a Deus? Está aqui o indício que Jesus falou. Jesus disse: crede em Deus, mas crede também em mim. Ou seja, não é só crer em Deus, tem que crer em Jesus. E crendo em Jesus, tem que crer nas suas palavras. Veja só, tem muitas religiões por aí que elas falam em Deus, até falam em Deus, reconhecem Deus como supremo, mas só que o seu foco de doutrina, de palavra para seguir, nós chamamos de regra de fé e prática, a Bíblia Sagrada, mas só que a maioria das religiões, ela não segue a Bíblia Sagrada, ela segue mandamentos dos seus líderes, que não é Jesus. Veja só, os hinduístas, os hindus, né? Eles creem em Deus como ser supremo, mas só que eles creem na palavra, na doutrina de um homem chamado Mahatma Gandhi. E ali ele ensina muitos sacrifícios que para nós não é sacrifícios válidos segundo a Bíblia Sagrada, né? Não vou entrar nesse questionamento. Como também o islamismo. O islamismo, eles têm Deus, até a tradução de Deus é Alá. Eles têm Deus como ser supremo, mas só que as suas palavras, regra de doutrina que eles seguem, não são as de Jesus. São de um homem chamado Maomé, do profeta Maomé. E ali eles seguem à risca a doutrina desse profeta. Como também os espiritismo, eles creem sim em Deus, sabe que Deus é o ser supremo, mas só que a sua doutrina, regra de fé e prática não são de Jesus. E eles querem usar algumas coisas da Bíblia com relação a Jesus. Eles falam que Jesus é um ser iluminado, né? Um ser iluminado, um homem que veio aqui praticar boas obras, por isso é um ser iluminado. Poucas coisas, mas a doutrina que eles seguem lá é a doutrina de um homem chamado Allan Kardec, na qual se crê na doutrina da reencarnação, que a pessoa pode morrer hoje e reencarnar-se em um plano futuro, seja corpo humano ou até mesmo nascendo em corpo animal, inseto e assim por diante. A pessoa pode até morrer sendo homem e no plano futuro nascer sendo mulher ou vice-versa e assim por diante. Então essa doutrina não é a doutrina de Cristo. Veja o que Jesus disse: crede em Deus, mas crede também em mim, tá bom? Então esse é o princípio que vai definir Igreja de Deus,
Igreja de Jesus não é só aqueles que creem em Deus, mas é quem segue as doutrinas de Jesus. Por quê? Jesus disse assim, ó, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. São palavras de Jesus, não são nossas, porque a maioria das pessoas pensa que tudo que nós falamos é nosso ou puxando sardinha para a nossa religião. E em primeiro lugar, nós não servimos religião, não estamos seguindo religião. Jesus não é religião. É questão de pessoas aí que falam a religião dos crentes ou a religião dos protestantes, aí como hoje em dia chama os evangélicos, né? Já foi crente, já foram protestantes, agora são os evangélicos. Nós somos conhecidos assim. Mas veja só, então o que define que são de Deus é aqueles que ouvem, que vêm de Deus, e também Jesus Cristo. Jesus disse, olha, quem é de Deus ouve as palavras de Deus. Aí Jesus também falou muitas vezes para os fariseus, olha, se vocês crescem em Deus, quando os homens estavam duvidando de Jesus, eu disse, se vocês crescem em Deus, vocês criam em mim. Porque as obras que eu faço, faço como o Pai. Eu vi com o Pai me enviou e assim faço. Então isso é o que define ser de Deus, isso é o que define ser de Jesus Cristo, tá bom? Mas a questão maior dessa mensagem é, nós vamos falar das igrejas, principalmente evangélicas, do nosso meio. Vou falar do meu meio, as igrejas evangélicas. É onde as pessoas se escandalizam mais. Ah, tem igreja para todo tipo de gosto, todo tipo de nome, de A a Z. E aí, quem está com a verdade? Quem é a verdadeira? Veja só, meus amigos, vou falar aqui das origens das igrejas. Também não se esquecendo que também o catolicismo, eles têm sim Deus como ser supremo, mas só que a doutrina católica, elas falam também pouco de Jesus. Sabe o que é que se ensina nas catequeses? Se ensina nas igrejas, para os coroinhas, aqueles que vão crescendo na doutrina do catolicismo. Pode perguntar a seu filho aí, que frequenta essas escolas, ele se ensina lá como fazer muitas rezas, as rezas, aquelas rezas até mesmo repetitivas, rezas de tudo para quanto é santo, e aí eles ensinam também a adoração a santos, a imagens. Então pouco fala de Jesus, mas aí, é de Deus ou não é? Tire a sua própria conclusão. Tem que vir de Deus, tem que vir as palavras de Jesus. Eu até vi uma pregação uma vez na televisão. Eu sou do tipo do crente que presta atenção a tudo, eu assisto tudo. E estava assistindo até um canal católico e um programa católico em que não sei se realmente era padre, não estava nem tanto vestido de padre, mas característica de padre, mas era católico. Era um negrão, barbudo, um pouco jovem. E lá ele pregava acerca de Maria. E todo atributo em que a Bíblia lança para Jesus, que Jesus é protetor, que Jesus é salvador, que Jesus ele abençoa, ele vai conosco, vem conosco, ele estende as suas mãos, livra. Todos esses atributos que é lançado para Jesus, que a Bíblia manda para ele, só cai em Jesus. Esse pregador católico estava lançando sobre Maria, que Maria iria proteger, que Maria iria abrir porta, que Maria iria fazer isso e aquilo, e na verdade não é, gente. E o catolicismo, eles querem por fim da força que Maria seja eternamente virgem. Eles têm Maria e Pedro como os cabeças da igreja. Maria, porque Maria foi mãe de Jesus, e aí o que acontece? Ela foi eternamente virgem. Eles creem que Maria é eternamente virgem. Porque não lê a Bíblia, porque se fosse ler, via que Maria, depois que deu a luz a Jesus, depois, naturalmente, com seu marido José, eles viveram como marido e mulher. E aí teve outros filhos. Jesus teve outros irmãos. Leia a Bíblia Sagrada que você vai ver isso aí.
E Maria não é eternamente virgem, só foi virgem até ter dado a luz a Jesus. Depois ela viveu como qualquer outra mulher, tá bom? E aí, na questão de Pedro, o catolicismo diz que Pedro é o fundador e o principal cabeça da igreja do catolicismo, e que Pedro era romano e fundou o catolicismo. É outro engano, outro erro, outro equívoco, porque Pedro não era romano e Pedro nunca foi em Roma. O único apóstolo que foi em Roma, que a Bíblia revela, registra, foi o apóstolo São Paulo. Lá sim ele pregou por testemunho a Jesus. Ele mesmo pediu para ser julgado em Roma e chegando lá deu testemunho de Jesus, e depois de algum tempo ele foi até julgado, condenado e morto na lei romana. Então, o cabeça, o fundador do catolicismo não foi Pedro e nem também Paulo. Paulo foi pregador do Evangelho de Jesus Cristo. Se você for ler Atos dos Apóstolos, capítulo 9, você vai ver a história de Paulo, desde quando ele se converteu, e aí do capítulo 9 para frente você vai ver a história de Paulo pregando a palavra de Deus. Não vai defender nenhuma religião, ele defende unicamente Cristo Jesus. Então saiba aí, coloque na mente, estude. É isso que a Bíblia manda, Jesus manda a gente estudar, comparar as coisas para saber quem está com a verdade, quem não está. Ou seja, não é só fazer parte de uma religião, não é só fazer parte de uma igreja. Tem que estudar e analisar para o caminho que você está caminhando, para a igreja que você está caminhando, tá bom? Aí na questão, nossa, por que tantas igrejas? Por que se difunde tantas igrejas? Vou explicar para você. Principalmente porque eu vivenciei isso, sinto na pele isso, e eu conheço muitos amigos que passaram por isso também. Veja só, pessoal, o que está no meio evangélico, que é a questão maior, que as pessoas criticam, tanta igreja evangélica. A questão é o seguinte, por quê? É porque os cabeças, ou as cabeças dos evangélicos, não estão mais pensando concordemente. Ou seja, todos têm a mesma Bíblia, mas só que uns estudam mais, outros menos, um conhece mais, outro conhece menos, e aí um crê de uma forma, outro crê de outro, e aí não há uma concordância. Aí já começa o quê? Alguém discordar de um, alguém discordar de outro. Até aí tudo bem. Mas sabe qual é o problema maior? O problema maior é que tem pastores, e isso aconteceu e ainda vai acontecer. Tem pastores que se acham no dono da razão, e se o membro vier falar acerca daquilo que ele não concorda, ele vai ficar contra o membro, não vai discordar do membro, e isso menos mal. Mas sabe o que acontece? Aconteceu comigo, que uma coisa que eu fui falar, ou que outros amigos foram falar, discordaram, e aí começa a criticar a pessoa, começa a não mais olhar com os bons olhos, tem aquela pessoa como rebelde, já começa a perseguir aquela pessoa, qualquer coisa é motivo de perseguição, coloca a igreja contra aquela pessoa por ela ser rebelde, não concordou, não foi de acordo com tais pensamentos. E aí alguém se sentindo na condição que ali não é bem recebido, ele tem duas opções: ou se desvia, deixa de ser crente, ou o que acontece? Ele tendo a chamada do Espírito de Deus para ser pregador, para ser um missionário, ele vai abrir uma igreja, vai levantar uma obra para pregar a palavra de Deus, daquilo que ele tem convicção, já que aonde ele estava ninguém o ouviu, ninguém o ouve, não tem voz ativa, então ele vai, abre uma igreja e aí prega ou difunde as suas ideias conforme a palavra de Deus. Claro, não tem que fugir da palavra de Deus, tem que ir conforme a palavra de Deus. Então isso aconteceu comigo. Fui expor uma ideia, não aceitaram, e aí tiveram-me como rebelde, e aí perseguiram, colocam alguém contra nós, e aí eu pego meu boné e
pinoto fora. Aconteceu também com os meus amigos. Eu tenho aí no mínimo 5 amigos que também aconteceu a mesma coisa. Estavam nas suas igrejas, não concordaram com alguma coisa, alguma atitude ou alguma regra, e aí foram tentar combater, alguma coisa, falar e explicar, tiveram como rebelde, perseguiram, colocou a igreja contra ele, e as pessoas também pegaram o seu boné e caíram fora. Essa é a origem principal das igrejas. Claro que tem também aqueles que, por ver tantas igrejas crescerem, terem alguma renda, por ganância, vai e funde uma igreja para tentar lucrar, não é? Mas isso são a minoria. A maioria, eu aprovo para vocês que a maioria fazem a obra de Deus por amor. Já que onde ele estava não teve liberdade, não teve condição, então por amor ao Evangelho de Jesus Cristo, fundou uma igreja e assim pregou. E questão de placa de igreja, pessoal, é só juridicamente. Por exemplo, a Assembleia de Deus, ou seja ela universal ou mundial, qualquer outro nome de A a Z, isso até a lei exige. Se a lei não exigisse, nós também não ligaria para a placa de igreja. Mas já que a lei exige, então a gente tem que registrar para ser uma instituição religiosa, já a lei instituída para que também o governo arrecade impostos, não é? E aí, o que é que acontece também? A gente tem que analisar a questão da caminhada da igreja, ou seja, como eu falei, não é só templo, não é só casa, não é só nome de placa, porque Jesus não instituiu nenhuma placa de igreja. E teve uma vez que os discípulos, quando Jesus mandou eles irem pregarem, e eles foram, retornaram, vieram se queixando para Jesus, dizendo: Mestre, eis que nós vimos pessoas que estavam falando do Senhor, falando no seu nome, pregando a tua palavra, estava até expulsando demônios e fazendo curas, usando o teu nome, mas só que eles não andam conosco. O Senhor quer que a gente vá lá e repreenda eles? Sabe qual foi a resposta de Jesus? Jesus disse: negativo, deixem eles fazer a obra, porque quem não é contra nós, é por nós. Então veja aí, nem Jesus discriminou aqueles que estavam pregando por fora, não fazia parte daqueles discípulos, daquela turma que ele escolhera. Então nem Jesus. Então por que é que as igrejas vai ficar criticando outra que não está mais fazendo parte daquela, abriu ocular, ou é outra denominação, e aí vai criticar? Não, está errado, deixe fazer. Ou seja, o que vai prevalecer é a obra, o que vai prevalecer são os frutos, não é nome de placa, não é o templo, o monumento, mas são os frutos. Se eu fizer frutos bons, vou ser recompensado por coisas boas. Se eu fizer frutos maus, conceber frutos maus, vou ser recompensado com recompensa ruim, né? Indesejável, recompensa de maldade. Ou seja, é as obras que vai prevalecer. E aí, na questão de igrejas, ninguém está totalmente certo, ninguém está totalmente errado, mas a igreja que vai prevalecer, a igreja que realmente vai ser definida como igreja de Deus, é aquela que chega no máximo da verdade. Ou seja, aquele que pregar a verdade o mais próximo possível daquilo que a Bíblia ensina, daquilo que Jesus ensina, essa é a igreja verdadeira. Essa é quem vai prevalecer. Se tem igreja que não prega a palavra de Deus conforme ela é, aí o Senhor vai julgar. Até a Bíblia diz, Jesus fala que ai daqueles que ou acrescentarem às suas palavras aquilo que ele deixou escrito, ou diminuir. Se alguém acrescentar, ele vai acrescentar castigo. Se alguém diminuir, ele vai tirar a sua parte do livro da vida ou dos benefícios do reino dos céus. Que vai prevalecer é aqueles que realmente pregarem a palavra de Deus como ela é, a verdadeira palavra. Então você tem que pesar na balança.
Se você tem vontade de entrar em uma igreja, que eu conheço muitas pessoas que têm vontade de entrar em uma igreja, mas não sabe para onde ir, o norte, qual é o rumo que tem que tomar, qual é a igreja certa que tem que ir. Primeiro, você começa lendo a Bíblia. Depois, se você tem um foco numa igreja, que lá você se sente bem, que você aprecia a pregação, tem respeito ao pastor de lá, aos irmãos que convidam você até ir a essa igreja, então vá, comece a caminhar nessa igreja. Depois você vai aprendendo mais e mais, e depois você define se vai permanecer ali ou procurar uma que está pregando a palavra conforme aquilo que você vai entendendo, tá bom? Esse é o primeiro passo. Então, nessa questão, também muitos dizem que a igreja verdadeira é a minha, porque a mão de Deus está aqui. O pé de Deus está aqui. A cabeça de Deus está aqui. Não, isso não vai definir. Também a igreja que tem milagres, ou muitos milagres, não vai definir que é a única verdadeira. Porque Paulo diz também que nem todos pregam, nem todos profetizam, nem todos é profeta, nem todos os cristãos, ele opera milagres. Não, o Senhor não dá também a todo mundo. Então não é por uma igreja operar tanto milagre que ela é verdadeira, que a outra não opera milagre que deixa de ser verdadeira. Não, todas são igreja de Deus. O Senhor repartiu o ministério para cada um e ele chama e aí dá conforme o talento a cada um. Veja só, mas tem uns aí que se sentem na condição de dizer que é a verdadeira. Tem uma aí que é eu nasci, ou seja, fui crente nela, nasci de Jesus, né? Força de expressão, mas eu não nasci na igreja, eu nasci em Jesus Cristo. Veja só, o que é que acontece? Ela defende e ensina para os seus membros que ela é a pioneira aqui no Brasil. Que ela é a pioneira, a primeira aqui no Brasil. E houve uma vez, na escola bíblica, em que eu já tinha saído dela, mas tinha uma amiga minha que estava ainda frequentando essa igreja. Daqui a pouco você vai saber quem é. Estava frequentando essa igreja. E aí, em a escola dominical, houve-se na escola, na revista, um título com relação às igrejas, doutrina de igreja. E aí, lá, talvez nem tanto, não sei, não posso afirmar, mas talvez nem tanto na revista, mas os professores colocaram tudo no pacote. O quê? Que se ensinava, os professores estavam falando que as demais igrejas que não seguiam a doutrina que ela segue, a forma de pregação que ela segue, essas igrejas não iriam para o céu, não iria ver Jesus, né? Ou seja, aqueles que não vão ver Jesus, que não vão para o céu, vão para o inferno. Aí essa amiga minha que estava na escola, depois foi que ela saiu, estava na escola, e aí questionou e não concordou com o que os professores estavam falando, né? Criticando outras igrejas, já julgando outras igrejas. E aí, o que foi que aconteceu? Veja só, começaram a dizer que a irmã era rebelde, começaram a dizer que a irmã estava mutuando a escola, e aí começaram a colocar pessoas contra ela, a igreja contra ela. Então, o que foi que aconteceu? Ela passou ainda uns bons dias, mas depois se encantou com outra doutrina de outra igreja e foi para lá. Então, veja só, a origem é essa. Eles não querem que alguém combata, eles não querem que alguém possa questionar aquilo que eles creem, mas eles também não são dono da razão. Ninguém é dono da razão, nenhuma igreja é dono da razão. Cabe a cada um procurar pregar a máxima verdade possível, mas nenhuma é dona da razão. Eu sou dono da razão. Não, está errado. Então veja só, essa igreja afirma que é a pioneira, e essas demais igrejas que não fazem parte mais dela é tida como rebelde, porque muitos membros saíram dela e assim fundaram outras igrejas, e elas até mesmo empatam
e não deixam com que os seus membros venham vá a outras igrejas visitar, se for, é tido como rebelde também. E aí elas ficam com a verdade e ensinam aos seus membros. Aí tem muitos que não analisam, afirma também que ela é a verdadeira e que ela é a pioneira aqui no Brasil. Mas vamos analisar, preste atenção. Ela mesma, essa igreja, tem um ensinamento pentecostal e histórico das igrejas, e eles mesmos usam uma igreja que veio dois missionários que fazia parte da igreja nos Estados Unidos e vieram para o Brasil trazer a palavra de Deus. Mas veja só, essa igreja, antes de tudo, essa igreja, ela tem um hino que diz assim, olha, você vai saber quem é. Assembleia de Deus no Brasil chegou, lá, 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 e Deus multiplicou o seu rebanho. Viu aí? Vou repetir. Assembleia de Deus no Brasil chegou, lá, 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 e Deus multiplicou o seu rebanho. Veja só, a igreja Assembleia de Deus afirma que ela é a pioneira, veio para o Brasil, pregou o evangelho, o Senhor acrescentou rebanhos. Aí o que é que ela usa? Ela mesma afirma que veio dois missionários dos Estados Unidos, que eram suecos, mas habitavam nos Estados Unidos, mais propriamente na Califórnia, e lá receberam o Espírito Santo de Deus, foram tocados pelo avivamento. E aí o Espírito Santo revelou para eles serem missionários em uma cidade chamada Belém. E eles foram caçar no mapa e encontraram essa cidade distinta em dois países. Um se encontrava em Israel e o outro se encontrava no Brasil. E orando, o Senhor, o Espírito Santo, convocacionou eles, impulsou para eles virem para o Brasil. E aí, lá em Belém do Pará, começaram a pregar a palavra do Senhor. Então veja só, esses dois missionários, chamados Daniel Berg e Gunnar Wingren, eles não eram assembleanos, eles eram batistas. Vieram pregar, difundir o evangelho de Deus no Brasil, eram batistas. Então, se existe a Assembleia de Deus, e a Assembleia de Deus diz que as outras que saíram dela são rebeldes, então o que é que acontece? Se os missionários eram batistas, se existe a Assembleia de Deus, então houve-se uma divisão. Aí eu pergunto para vocês, eles saíram por rebeldia ou o quê? Então, olha aí, os outros que saem dela é por rebeldia. Então, se existe a Assembleia de Deus aqui no Brasil, é porque se desligou da igreja da qual os missionários vieram pregar, que eram batistas. Então, você que é assembleano, decida aí, calcule aí, tire a prova dos 9. Porque tem muitas pessoas que não pararam para pensar nisso. Aí também se leva na condição de julgar as outras igrejas. Então preste atenção, estude. Eu que tive um senso crítico, fui analisar, fui a fundo e cheguei a essa conclusão. Veja só, a Assembleia de Deus, ela comemorou aí pouco tempo 100 anos de existência. 100 anos de existência. Então, existem igrejas que são muito mais velhas do que a Assembleia de Deus, como adventistas, como testemunhas de Jeová, como a própria batista, presbiteriana. Essas igrejas, não cheguei a calcular, não tive acesso a essas pessoas, a algum membro para perguntar, mas ela tem quase 200 anos. Então veja só, a Assembleia de Deus comemorou só 100 anos. Então, se existe a Assembleia de Deus, é porque houve-se uma divisão. Aí você que é membro dela, você venha tirar suas próprias conclusões. Ou seja, não estou aqui falando mal, tá bom? Mas é a verdade. Ou seja, que vai definir a Igreja de Deus não é placa, porque a Assembleia de Deus define como a pioneira e como a mais verdadeira, a mais santas de todas. Você tem que analisar isso aí, você tem que conferir
com a Bíblia Sagrada, com a história, tanto bíblica como as histórias das igrejas. Então, eu que fui analisar, percebi isso aí, vi esse erro, e eles estão ensinando que a Assembleia de Deus é pioneira. E, na verdade, não é. Os missionários eram batistas. Vocês têm que se ligar nisso. E isso é para definir contexto de igreja. Não tem ninguém certo e não tem ninguém errado. É só questão de pensar, de pesar na balança. Tá bom, pessoal? Fique com essa mensagem. Deus abençoe. Eu tentei resumir o máximo, mas os minutos correm. Mas muito obrigado por você que teve paciência de me escutar. Deus abençoe grandemente. E veja só, meu conselho, se você tem vontade de caminhar na igreja, faça isso. Procure uma igreja, seja ela Assembleia ou outra que você se identifica. Procure uma igreja que lá sim prega a Bíblia Sagrada, que prega Jesus Cristo, tem Deus como cabeça e Jesus como Senhor. Lá você vai aprender muito, tá bom? Depois você define se vai permanecer naquela igreja, se achar que ela está concordemente com a Bíblia mesmo, você vai até o fim caminhar para o céu. Se não, não tenha vergonha de pegar o seu boné e também rapar fora, tá bom? Jesus disse que se um cego guiar outro cego, ambos vão cair em uma cova. Então não seja enganado por algumas igrejas que realmente não estão pregando a palavra de Deus. Estão se enganando a si mesmo, estão enganando outras pessoas. É isso que Jesus falou. Um cego guiando outro cego. Não seja cego. Essas palavras é para nós nos dar entendimento, ter luz. A palavra de Deus nos dá luz no entendimento, tá bom? Fique com Deus, fique com essa mensagem. A paz do Senhor e até a próxima. Orem por nós.